Graças a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos, santinhos e santinhas do Senhor, em mais uma live de jejum e oração, aonde juntos aqui estamos na presença do Senhor, adorando na beleza da sua santidade, reconhecendo que não há outro Deus além dele. Você que está assistindo essa live, ao vivo ou gravado, saiba que o Senhor está conosco hoje. E na viração desse dia, sim, na viração desse dia, o Senhor tem nos dado a alegria e o privilégio de estar honrando o nosso propósito diante dEle, de estarmos com o coração focados e firmados, entendendo que Ele tem estado conosco, entendendo que Ele tem nos sustentado, entendendo que o nosso desejo e o nosso coração é agradá-lo, é servi-lo, é estar alinhado ao seu propósito, que o Senhor esteja alinhando o teu coração, alinhando o teu propósito ao coração dEle, ao propósito dEle. Amém, queridos? Na viração desse dia, à medida em que você for acompanhando essa live, você vai percebendo que aqui ao fundo o céu vai se escurecendo, sabe? Assim como Deus está no controle de todas as coisas, assim como Ele está no controle do dia, no controle do tempo, assim como passam os céus e a terra, assim é Ele, imutável, invariável. E ainda que os céus e a terra passem, mas a palavra dele não há de passar, a promessa dele não há de passar, a certeza e a convicção de que ele está conosco, isso é permanente, isso é perene, nada muda. A Bíblia diz que ele não sofre variação alguma. Nosso Deus não é variável, Ele é estável, e a nossa oração é que Ele, durante todos esses dias de jejum e oração, esteja nos levando a este coração estável. Lembre-se, tenham acesso nas redes sociais, tenham acesso na descrição de cada live, dos propósitos de jejum e oração. Então, quando você não estiver acompanhando na live e estiver sozinho em oração, pega aqueles propósitos, coloca diante de você, apresenta ao Senhor, apresenta para o Senhor estar levando você a viver naqueles propósitos, te levando a viver aquela realidade no espírito, na alma e no corpo. Mas quando você estiver orando, não coloque somente a você, coloque também toda a igreja, coloque todos aqueles que também estão orando e jejuando. Vocês entendem? É muito importante termos essa mente coletiva, termos esse coração amando o próximo, amando o outro, e é uma ótima oportunidade, na verdade é uma grande oportunidade poder amar o próximo através da oração. Então, a gente vai clamar agora ao Senhor, apresentando a Ele em oração cada propósito do nosso jejum, que você aonde estiver acompanhando ao vivo ou depois na gravação, possa se dedicar agora, isolar-se se possível, se não for possível, concentrar-se o máximo possível para estar focado junto conosco, em concordância. À medida em que a gente vai declarando, orando aqui, você vai concordando aí, e aquilo que concordamos na terra, o Senhor nos deu essa chave, aquilo que concordamos na terra é concordado no céu, aquilo que discordamos aqui na terra é discordado no céu, e a gente tem um ensino poderoso para falar para vocês sobre isso numa outra oportunidade. Vamos agora de imediato começar a orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos porque junto com a tua igreja estamos reunidos com um propósito fiel, claro e verdadeiro, aonde o teu Espírito colocou em nosso coração, aonde não estamos seguindo na direção de homens, aonde não estamos seguindo na direção de finalidades carnais e nem de propósitos humanos, mas estamos seguindo na direção do teu Espírito. E é pelo teu Espírito Santo, Senhor, que te apresentamos este jejum. Alguns, Senhor, estão começando o seu jejum agora. Outros estão entregando e outros estão, Senhor, convivendo, começando e terminando em outros horários. Mas o fato, Senhor, é que neste 15º dia de jejum, a nossa oração e o nosso clamor não é voltado para nenhum outro ser, senão o Senhor. E nos prostramos diante de Ti em oração e em adoração. Porque te adorar é o que nos sustenta em pé. Estar de joelhos na tua presença é que nos mantém firme diante de todas as situações.
reconhecer o teu senhorio, reconhecer a tua grandeza, reconhecer que só do Senhor vem a graça, vem o poder, só do Senhor vem a unção, só do Senhor vem a direção, só do Senhor vem a palavra que conduz, a palavra que alimenta, a palavra que forma, a palavra que reforma, a palavra que transforma, a palavra que limpa, a palavra que edifica, a palavra que retira, a palavra que coloca, a palavra que brilha, a palavra que transforma, a palavra que convence, a palavra que converte. Senhor, em nome de Jesus nós oramos para que durante todos estes períodos, Senhor, da nossa caminhada cristã a partir de agora, o Senhor esteja neste processo onde Romanos 1,17 diz, Senhor, de fé em fé, de fé em fé, Pai, que seja de processo de santificação em santificação, que o nosso coração, Senhor, busque no Senhor cada vez mais essa santificação, essa identificação com o Teu Espírito, este alinhamento de Espírito. É por isso que rogamos ao Senhor por edificação espiritual. É por isso que rogamos ao Senhor que o Senhor esteja nos fortalecendo no Espírito, fortalecendo o nosso homem interior, fortalecendo o homem espiritual, fortalecendo, Senhor, o nosso espírito por meio do poder do Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós essa unção que vivifica o nosso interior. Pai, como daremos conta de tão grandes desafios, como daremos conta de tão grandes promessas, como daremos conta, Senhor, de tantas responsabilidades quanto ao cuidar e administrar as Tuas heranças e aquilo que o Senhor tem nos dado como mordomos aqui na terra. Como daremos conta, Senhor, de ser sal, de ser luz, se não formos vivificados pela unção do Senhor. Pai, a minha oração agora junto com a Tua igreja é: nos vivifica. Vivifica o nosso interior com a unção do Teu Espírito. Capacita-nos. Que sejam liberados, Senhor, do céu sobre nós a graça salvadora, a graça regeneradora, mas também a graça que santifica, o poder que santifica, a unção que santifica, a unção, Senhor, que vivifica o homem interior. Nos dá, Senhor, o pão de hoje, nos dá o alimento de hoje, nos dá a graça de hoje, nos dá, Senhor, nos faz crescer de glória em glória. Senhor, precisamos do dia de hoje na Tua presença. É por isso que não abrirmos mão de estar aqui. Pai, a nossa oração é que esta experiência de 30 dias de jejum e oração, para muitos que nunca fizeram, possam se tornar um comportamento habitual, até ser levado a um estilo de vida, a uma rotina, na qual nós não conseguimos mais viver sem a Tua presença. Que a semelhança, Senhor, de Moisés, possamos declarar: sem a Tua presença, não nos faça sair desse lugar. O que mais nos importa, o que mais nos interessa, o que mais o nosso espírito clama, Senhor, não é por mais atitudes da carne e nem mais por coisas desse mundo, mas é pela Tua presença. Pai, gera em nosso espírito uma fome avassaladora pela Tua presença, uma sede aonde ela só é saciada na Tua presença. Pai, todas as vezes que nós estivermos saciados, que essa saciedade não seja um limite para não ter mais fome de Ti. Pelo contrário, mas que o Senhor gere em nós um desejo constante, um desejo ardentemente constante por mais, por mais, por mais. Senhor, a nossa carne, ela tenta se viciar nas coisas deste mundo. A nossa carne tenta se viciar nas ofertas desse mundo. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos que a nossa alma não esteja mais inclinada aos vícios desse mundo, não esteja mais inclinada às drogas desse mundo, não esteja mais inclinada aos feitiços desse mundo, às ofertas que esse mundo nos dá. Pai, nos fortalece, nos empodera no Espírito para resistir às tentações deste mundo. De fato, Senhor, o pecado, Senhor, ele é agradável aos olhos, ele é agradável ao paladar da alma, ele é agradável ao entendimento, mas o fim dele é morte. Pai, em nome de Jesus,
a tua palavra, como os teus filhos disseram, ela não apenas ela edifica, mas ela é espírito e vida. Senhor, em nome de Jesus, nos dá mel da tua palavra, nos faz desejar o mel da tua presença, nos faz desejar o mel da vida que há na tua presença. Que a nossa alegria seja estar contigo. Que como uma criança se alegra em brincar num parque de diversões, que a nossa alma ela tenha a alegria de encontrar em Ti a sua diversão matinal, a sua diversão no final da tarde, a sua diversão ao acordar, a sua diversão ao dormir. Que os nossos primeiros pensamentos sejam o Senhor, que os pensamentos que norteiam a nossa mente na madrugada sejam ao Senhor, que quando acordarmos o nosso espírito já acorde vibrante, jubilante por estar Te louvando e adorando, que as línguas celestiais dominem a nossa mente e o nosso entendimento. Oh Pai, que o Senhor de fato seja o nosso universo, seja o nosso universo, ser o nosso universo. Nós respiramos para o louvor da Tua glória. Pai, ainda que venham os dias maus, ainda que venham os dias de aflição, mas como o Senhor nos declara em Tiago 5, que nesses dias de aflição possamos recorrer à Tua presença. Que nos dias de louvor, de alegria, de júbilo, que a gente encontre, Senhor, satisfação em nos alegrar, não apenas com os amigos, mas acima de tudo nos alegrar na Tua presença. A Tua palavra diz: quando vocês estiverem alegres, orem. Quando vocês estiverem contentes, orem. Senhor, é na Tua presença que há abundância de alegria. Não queremos abrir mão da alegria que flui da Tua presença. Pai, nos faz. Leva a nossa alma, Senhor, a ser completamente livre, a completamente independente das ofertas da carne, das ofertas desse mundo, das ofertas das trevas. Nos leva, Senhor, a subjugar, Senhor, a carne, a subjugar as trevas, a colocar, Senhor, todas as forças e poderes deste mundo debaixo dos nossos pés espirituais e firmados em Ti, Senhor. Podemos ter a visão de águia, termos a velocidade de uma coça, a força de um boi selvagem e resistir, Senhor, o dia mau e colocar Satanás para correr com todos os seus principados e potestades. Edifica-nos, Senhor. Edifica-nos no Espírito. Fortalece-nos no Espírito. Capacita-nos no Espírito. Também Te apresentamos, Senhor, este propósito de o Senhor nos dar sensibilidade espiritual. Pai, precisamos desenvolver. Nos desenvolve em nós, Espírito Santo, a capacidade para entender o que o Senhor está nos dizendo e quando o Senhor estiver nos dizendo. Desenvolve em nós a capacidade para ser sensíveis à Tua voz, para aprender a esperar pacientemente a Tua voz falar conosco. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a andar com a nossa alma alinhada na frequência do Espírito e não mais na frequência da carne. Pai, em nome de Jesus, que todas as frequências que a carne tem levado a nossa alma a pecar, a nossa alma a se envolver com embaraços, a nossa alma, Senhor, a se alimentar de lixo, Pai, em nome de Jesus, opera agora, cancela todas as frequências da carne com a alma, coloca a nossa carne na cruz. Queremos, Senhor, agora na oração, mediante e através da oração, mortificar o nosso eu, mortificar a nossa carne, mortificar a nossa vontade, que se cumpra, Senhor, o Teu desejo para nós, que não seja feita a nossa vontade, mas a Tua vontade, que não seja feita o querer da nossa carne, mas o Teu querer, que o sistema do mundo não mais implante e empurre, nos obrigue a viver na Sua vontade, mas, Senhor, que seja o mundo a reconhecer que não há outro Deus além de Ti, através de uma vida que vive na frequência do Senhor, que aprendeu a Te ouvir e a falar com sabedoria aquilo que o Senhor nos deu. E para isso, Senhor, entra um outro propósito do nosso coração diante de Ti. Traz equilíbrio emocional à nossa mente.
traz equilíbrio emocional ao nosso psique, traz equilíbrio emocional ao nosso entendimento, traz equilíbrio aos nossos temperamentos, Pai. Rogamos, Espírito Santo, que o Senhor deixe alinhado, equilibrado, moderado cada temperamento, Senhor, que prevalece na vida de cada um de nós. Te pedimos, Senhor, que os nossos estilos de vida não estejam mais alinhados ao mundo, mas estejam alinhados ao céu do Senhor. Venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino em nosso comportamento, venha o Teu reino em nosso perfil comportamental, venha o Teu reino em nossa forma de falar, venha o Teu reino em nossa forma de agir, venha o Teu reino em nossa forma de reagir, venha o Teu reino, Senhor. Nos leva, Senhor, ao lugar onde nós não somos mais ofensáveis. Nos leva ao lugar onde, Senhor, a nossa fé em Ti, ela não apenas, Senhor, nos converte, mas ela também nos convence. Espírito Santo, poderoso Espírito Santo, a quem oraremos e clamaremos, senão ao Senhor? Colocamos diante do Senhor esses propósitos para o nosso corpo, Senhor. Apresentamos ao Senhor estes propósitos para o nosso corpo. Que o Senhor possa nos trazer cada vez mais a consciência de mantermos um corpo saudável, de levarmos saúde ao corpo físico. Porque este corpo, Senhor, também é morada do Teu Espírito. É Tua habitação. Então que durante este período de jejum o Senhor esteja limpando os nossos órgãos interiores, fazendo ajustes, fazendo, Senhor, trazendo equilíbrio ao nosso corpo, meu Pai. Em nome de Jesus nós Te bendizemos, nós Te adoramos. Que o Senhor esteja atento ao clamor do Teu povo e à palavra que iremos meditar agora. Que o Senhor possa nos trazer a revelação, nos dar a clareza e o entendimento daquilo que está aqui. Que seja um alimento para a nossa alma. Que sejam águas que nos purificam e que nos limpam, mas que também, Senhor, sejam mel ao nosso paladar, e que elas sejam banhadas, carregadas, Senhor, da paz que excede a todo entendimento e que nos leva a confiar no Senhor, a descansar no Senhor. Que assim, Senhor, como esse dia está findando, e daqui a pouco um novo nascerá, pois tudo está no Teu controle e a gente não precisa se preocupar com nada. Deus, que o Senhor nos leve a experimentar essa paz de desfrutar o presente sem se preocupar com o futuro. É assim que nós oramos e Te louvamos e fazemos isso em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hoje pela manhã nós paramos não conseguimos nem concluir o terceiro verso do capítulo 6, tamanha foi a glória, tamanha foi a presença do Senhor nesse lugar. E no verso 3 diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então você imagina, o rei Ciro, ele encontra o seguinte cenário, e o cenário que Dario encontra, Dario, Ciro, possivelmente era a mesma pessoa, ou se não fosse a mesma pessoa, Dario era o responsável por todo o Império Babilônico colocado por Ciro, mas esse Ciro não é o Ciro de Esté, aquele vem décadas depois. Mas o fato é que este homem aqui entende que ao assumir a Babilônia, ele entende que precisava mudar o governo, precisava mudar as pessoas que estavam no comando. Então ele resolve colocar 120 presidentes em todas as nações que estavam debaixo do Império Medo-Persa. E esses 120 presidentes que estavam neste comando, ele coloca 3 homens para que esses 120 presidentes prestassem contas a eles. Ou seja, seriam os príncipes, seriam os maiorais sobre 120 presidentes, 120 líderes, e cada um responsável por uma província, por uma nação, e um desses 3 era Daniel. Porém, os homens percebem, e o rei percebe, que em Daniel existia um espírito excelente, queridos. Esse espírito excelente de Daniel, ele fala não apenas da sabedoria de Daniel,
que existia na vida dele, mas também que Daniel ele tinha as mesmas características que Deus havia encontrado em Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É somente com o Espírito Santo em nós que vai nos levar a viver uma vida de integridade, de retidão, de desvio do mal e de temor ao Senhor. E aí então Dario observa e encontra essas características em Daniel e decide internamente colocar Daniel muito mais do que ser o líder de um terço dos 120, mas também ser líder dos 120, porque ele lideraria os 2 príncipes restantes. E isso nos fala, queridos, que no meio de um povo corrupto, no meio de um sistema que pode ser corrupto, no meio de maracutaias, no meio de um sistema onde existem ganhas e perdas e competitividade, precisamos estar cercados de pessoas fiéis ao Senhor. Precisamos andar com pessoas que temem ao Senhor. Por outro lado, ainda que nós estejamos cercados de pessoas, ainda que tenhamos pessoas que estejam do nosso lado e que não tenham um coração íntegro, não tenham um coração temente a Deus e reto, isso não precisa nos preocupar. Sabe por quê? Porque o Senhor vai nos manter firme diante desses homens, e foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Daniel permaneceu com esse coração. E o rei viu esse coração, viu esse homem, queridos. Saiba de uma coisa, o Senhor sempre vai exaltar aqueles que andam em retidão e integridade na sua presença. Por quê? Porque Satanás não pode tocá-los. Satanás e suas forças malignas não podem invadir nem tocar na vida do homem que é reto, íntegro e temente ao Senhor. Leiam lá em Jó capítulo 1, você vai identificar as 5 áreas em que Satanás não podia tocar na vida de Jó. Satanás não podia tocar na vida de Jó, nem na família de Jó, nem nos bens de Jó, nem na área de influência de Jó, e a área de influência e de domínio de Jó aumentava. Uau, isso é poderoso! Deus quer levar você e a mim a expandir o reino dele aqui na terra. É por isso que ele levantou a sua igreja e edificou a sua igreja, para expandir o reino dele na terra, para trazer o terceiro céu para a terra. E é então esse homem que Deus encontra em Daniel, ele quer encontrar na minha vida e na tua vida. Esse mesmo coração, esse mesmo espírito, é o mesmo espírito que estava em Daniel, está em mim e você. Aleluia! Mantenha-se firme nesse propósito, querido. E aí então aqui o verso 4 diz: então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, gravem isso, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Eles procuraram caçar um defeito em Daniel. Será que ele fez algum negócio errado? Será que ele assinou algum documento errado? Será que ele aceitou uma propina por trás? Puxa o passado dele. Vamos ver a capivara do Daniel. Fizeram uma busca da vida pregressa de Daniel. Na área política, na área profissional, na área relacional, e eles viram que Daniel sempre foi um homem íntegro em tudo aquilo que ele fez, sempre foi destacado, não podiam identificar nada. A pergunta é, por que eles queriam a cabeça de Daniel? Queridos, entenda isso, todas as vezes que a luz brilha, as trevas vão querer a nossa cabeça. Por quê? Porque as trevas, elas só existem quando não existe luz. Mas aonde você estiver com um coração íntegro e reto, o Senhor vai fazer você resplandecer. E aqueles que estão em trevas e querem permanecer em trevas, querem permanecer debaixo do governo da carne, do sistema do mundo, eles vão se levantar. Mas debaixo da influência satânica, agora você precisa entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não é contra seres humanos, não é contra pessoas, mas contra a estrutura dos poderes das trevas que estão operando de maneira oculta através dessas pessoas. E Daniel sabia disso. Então esses homens fazem essa pesquisa e não identificam nada, então eles partem para uma outra sacada. E qual é a estratégia que eles adotam? Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Uau! E aí eles começaram a pesquisar na vida de Daniel se ele em algum momento havia desobedecido à lei de Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, gravem isso aqui, todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real,
e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Isso aqui é forte, gente. Preste atenção no que está escrito, que está escrito aqui. Esses dois outros príncipes, juntos com certeza com outros líderes, governadores e presidentes, chegam diante do rei e fazem uma proposta para ele. E a proposta deles tem fundamento. Qual é a proposta que eles fazem? Ele diz: rei, o Senhor precisa governar e as pessoas daqui da Babilônia precisam temer a ti. Eles precisam reconhecer que você é o único manda-chuva aqui. Então eles disseram: vamos fazer o Senhor de único na qual as pessoas podem fazer petições, fazer pedidos. E a ninguém mais. Ninguém pode fazer pedido a nenhum outro Deus além de você. Isso vai trazer a você controle, domínio, e todo o teu reino vai se submeter ao Senhor. Agora, percebam o que eles dizem aqui. Eles dizem aqui que Daniel também fez parte dessa decisão. Por outro lado, eles não levaram Daniel para essa reunião. Daniel jamais concordaria com isso. Sabe? Isso nos ensina que muitas vezes Satanás vai montar estratégias, vai montar arapucas para envolver o nosso nome, para envolver a nossa imagem em decisões na qual eu e você, nós não fomos chamados, nós não fazemos parte dela. E depois nós vamos ficar diante de uma decisão: ou tememos a Deus, ou tememos a homem. Ou escolhemos seguir a Deus, ou escolhemos seguir a homens. E Daniel mais uma vez está diante dessa situação. Agora percebam, mesmo quando jovem, aos 16, 17 anos, a fé de Daniel era inabalável. Será que agora, na velhice, ele iria se corromper? Vamos continuar lendo? Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Olha só, eles conheciam a lei medo-persa e sabiam que uma vez assinada, ela não poderia ser revogada. Gravem isso que está escrito aqui. Isso aqui é uma sombra do que vai vir no futuro. Outro dia a gente explica sobre isso. Mas Dario tinha o poder e a palavra dele era a lei. Todo o rei, quando libera uma palavra, é um edito, é um decreto, é uma lei, ela não pode ser revogada, não pode voltar atrás. E no momento em que o rei decretasse e assinasse esse documento, então ele estava assinando literalmente a sentença de morte de todos aqueles que fizessem contra aquilo que ele tinha decretado na sua lei. E qual era a consequência para aqueles que não seguissem? A morte. E como seria a morte? Ser devorado por vários leões. Imaginem vários leões famintos, você, uma pessoa, morrer sendo atacado por vários leões. A dor no corpo, a dor do medo na alma. Então eles queriam implantar esse tipo de castigo em todos esses. E o desejo deles era fazer com que os homens seguissem essa linha. Só tem um ponto. Quando eles dizem a única forma de pegarmos Daniel é na lei do seu Deus, uau! É porque eles já sabiam, grave isso. É porque eles já sabiam de antemão que Daniel jamais se curvaria a essa lei. Então eles chegaram à conclusão: como Daniel não vai se curvar a essa lei, ou seja, ele vai orar ao seu Deus, é a chance que nós temos de pegar Daniel no crime, entre aspas, cometido por estar desobedecendo a lei de Dario e levá-lo para ser morto na cova dos leões. E Dario não pode revogar a sua lei, ainda que ele tenha um carinho especial por Daniel. Dario tinha um carinho especial por Daniel por causa da luz que brilhava nele. Queridos, deixa eu te dizer, Deus coloca você diante de pessoas que vão amar a tua vida, vão amar você. Mas lembre-se, é por causa da unção de Deus que tem na tua vida. Cuidado você do sexo oposto, que
anda com pessoas do sexo diferente que o seu, homens que têm líderes que são mulheres ou mulheres que têm líderes que são homens. Cuidado, às vezes você fica encantado como eles te elogiam, eles te amam, eles te paparicam, eles gostam de estar com você e você pode correr o risco de achar que é por causa de você, da sua pessoa. Opa, calma, cuidado lá. Talvez seja por causa da unção de Deus que está na sua vida. O que somos eu e você sem a unção de Deus? O que somos eu e você sem a unção de Deus? Que a unção do Senhor, que nos edifica, que nos capacita, também gere em nós esse temor. Então, queridos, que a palavra de hoje o Senhor esteja ministrando ao nosso coração. E a pergunta é, Daniel orou? Qual foi a consequência de Daniel ter obedecido, se ele orou às leis de Deus? Deus livrou Daniel? Qual foi a atitude de Dario? Amanhã, se Deus quiser, às 11 horas, ou melhor, às 6 horas da manhã, no nosso 16º dia, estaremos meditando por isso. Como amanhã também, a partir de amanhã, a gente já começa a clamar e a interceder por todos aqueles que você tem apresentado ao Senhor, já levantou ao Senhor para clamar e interceder pela vida deles. Queridos, ame pessoas. Deus chamou a mim e a você para amar pessoas. Se essa live está chegando a você agora, é porque Deus quer usar a tua vida para amar pessoas. Peça ao Senhor o nome de 5 pessoas para você estar clamando e orando. Fale com elas, diga que você vai estar clamando e orando com elas e por elas durante 15 dias. Amém? E mande para nós, envie para nós o nome dessas 5 pessoas que a gente também quer estar apresentando elas a cada uma diante do Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão por este tempo na Tua presença. Que este propósito, Senhor, que firmamos na Tua presença seja cumprido e que o Senhor encontre em nós o mesmo coração que o Senhor encontrou em Daniel, firmado no Senhor, mas que a glória do Senhor em nós não nos leve a nos exaltarmos e achar que em nós mesmos há poder, senão tudo aquilo que há em nós vem de Ti e é para a Tua glória e para a Tua honra em todos os momentos. Abençoamos a Tua igreja, leva a eles, Senhor, leva a cada um que está neste propósito o cumprimento, Senhor, e a realização e a resposta deste clamor e dessas orações, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Um beijo no coração de todos vocês que nos acompanharam nessa live, que estão ao vivo, e até amanhã. Já se programe, coloque no seu despertador, ligar a 5:06 da manhã, já para se preparar a estar conosco às 6 da manhã. Já, se você foi abençoado por essa live, compartilhe com outros, coloque no seu story, na sua rede social e deixa o Senhor alcançar a vida de outros com essa mensagem também. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.